Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Boa noite, Rio Branco, aqui no Canal 8 SBT. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Leandro Brasil, fisioterapeuta e uma das referências hoje na medicina esportiva. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Igualmente, sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Doutor, o senhor já está no mercado há algum tempo, mas ficou mais conhecido depois que começou a prestar serviços para os clubes da primeira divisão aqui do Acre, outros clubes também, da segunda, enfim. Como é que o senhor está vivendo esse novo momento na sua vida? Então, Muniz, com enorme satisfação levar a minha profissão, a fisioterapia, para todos. O futebol, a gente sabe que exige muito do atleta. Não só o futebol, como qualquer esporte. Então, a gente conseguiu levar para os clubes de futebol, onde eu passei, uma fisioterapia de qualidade, com compromisso. E conseguimos recuperar aí alguns atletas, como o Polaco, hoje o Everton está com a gente lá do Atlético Acreano. E outros também. Marinho. O Marinho também, que está sob nossos cuidados, que em breve vai estar jogando futebol. E outros que nos procuram diariamente para contribuir na sua recuperação. O senhor ainda não recebeu a ressonância do Marinho, não, né? Não, ainda não. Deve sair essa semana. Ainda não. A ressonância que vai determinar se é necessário ou não uma cirurgia, doutor? Isso, é importante a ressonância para o cirurgião avaliar clinicamente com a imagem para determinar se vai ser cirúrgico ou não. Não dá para você ter uma noção exata sem esse exame? Sim, é possível. Ele é o mais importante? Ele é o divisor de águas, ele vai definir ali. Mas a gente, quando pede uma ressonância, já vai imaginando que é cirúrgico. É porque quando o caso é simples, não precisa da ressonância, você tem... A clínica, a gente usa uma expressão nas avaliações que a clínica é soberana. Então, quando o ortopedista, colega, avalia, ele só pede o exame quando ele tem certeza de uma possível cirurgia. Então, ele precisa, porque assim, a lesão de ligamento, ela pode ser... Lembrei agora do Cid Moreira. Pode ir, doutor. Ela pode ser uma lesão, por exemplo, do Marinho, por exemplo, o ligamento cruzado anterior. Pode ser uma lesão parcial ou total. Então, quem vai definir isso é a ressonância magnética. O médico que avaliou já tem quase certeza que ele teve uma lesão de ligamento. Ele só precisa definir a extensão da lesão. Eu não sabia que existia também, do jeito que uns chamam de estiramento, outros chamam de extensão muscular. Há também no joelho isso, né? Não sabia. Porque na verdade, o que acontece? Existe estiramento no ligamento. O ligamento, às vezes, ele não rompe. Ele pode ter um estiramento que é tão ruim quanto romper. Porque não deixa de ser uma lesão, né? É uma lesão grave e não é cirúrgico, porque não rompeu. Né? Não rompeu. Aí você tem que fazer um tratamento. Um tratamento conservador, um pouco mais longo. Então, às vezes, alguns colegas falam assim, é melhor romper o ligamento do que ter um estiramento. Porque você já vai na rompeu, já é cirúrgico e vai para a reabilitação em seguida. Mostra algumas imagens aí, Neto, por gentileza. Pode qualquer uma. Essa aí, por exemplo, doutor. Se der para aproximar um pouquinho mais, Neto. Ok. Ali temos a patela, o fêmur. Isso, ali a gente tem algumas estruturas ali, tem o menisco, os ligamentos. Pode demorar um pouco nessa aí, Neto. Temos ligamentos ali tem o cruzado anterior, muito comum. O Polaco teve essa lesão. No cruzado anterior? Cruzado anterior e menisco. O Polaco, que ele estava no Nacional, lá na Amazonas. O menisco é mais do lado, né, interno. O menisco, ele fica entre os dois ossos ali. Isso. E na parte interna, né? Isso, nós temos o menisco tanto medial quanto lateral, são duas estruturas. Né? Ali nós temos o ligamento, pode ver que tem um osso mais grosso, que é a tíbia, e o mais fininho, que é a fíbula. Isso. E tem ali entre a fíbula e o osso de cima, no caso o fêmur, um ligamento, que é o colateral lateral. Pode passar outra imagem, Neto, Isso. Ela vai explicar aqui. Pode lançar outra imagem. Então, aí a gente consegue ver ele já em flexão, o joelho. Então, são cabos mesmo. É uma estrutura, é como se fossem fios. Aí muita gente diz assim, bom, são frágeis? Não são frágeis, porque um jogador que pesa, por exemplo, 80 quilos, ele numa velocidade de 35 ou 40 metros num lançamento de profundidade, a intensidade ele chega a 40, aí quando ele dá um break, ou para cruzar, ou para evitar o drible, ou para driblar, esse peso aplica, sem sombra de dúvida. O ligamento, as articulações, eu falo, Deus fez o corpo humano perfeito. Perfeito. Ele está pronto para aguentar impacto, porém, às vezes, o excesso pode acontecer. Por exemplo,
Para ter ideia... O cruzado que vocês chamam é esses dois, só volta lá. Essa imagem está boa para ver o cruzado. Tá bom. Esses dois aí. Bem no centro. Bem no centro. Tu tem o ligamento cruzado anterior, que está na porção anterior, e o posterior que está ali, no caso, atrás. Mas dá para ver bem. Qual é mais complicado de tratar, doutor? Qual desses aí? Os dois são bem complicados. Os dois são bem complicados. Mas o mais comum é o cruzado anterior. O menos comum é o posterior. E esses dois laterais aí, como é que você chama? O colateral medial e o colateral lateral. O colateral medial, ele rompe com frequência. Esse menor aí? É esse do cantinho ali. Você consegue ver ali a fíbula, aquele osso mais fino. Então você consegue ver uma linha branca subindo ali. Isso. Ali é o colateral lateral, parte de fora do joelho. E nós temos o colateral medial, que é na parte interna. Isso aí, entre um osso e outro, tem o que você chama de... Tipo um menisco ali, parece uma ferradura. Isso. Tá vendo aquela estrutura? Parece uma ferradura. Amaciar. Isso, ele tem uma função de absorção de impacto e também ajuda na estabilidade do joelho. Pacientes que têm lesão no menisco, eles relatam essa instabilidade. Se essa engrenagem aí de baixo, essa pecinha de baixo não estiver funcionando, ele começa a sentir dor. Começa. E aí, doutor, essa imagem? Essa imagem aí é uma lesão de ligamento colateral medial. Ali você pode ver... Essa é a parte interna do joelho? É a parte interna do joelho. É a perna direita aí, né? É, a parte interna do joelho. É uma lesão bem comum. Quem teve essa lesão foi o Diego, do Flamengo. E o Gabriel Jesus, antes da Copa... Eu vi ele fazendo o tratamento, e aí eu vi os equipamentos que ele usou lá, no departamento médico do Flamengo. Equipamentos só tem lá na sua... a gente tem alguns lá no consultório, também na clínica, que eles utilizam lá no Flamengo. Tipo uma bolsa. E usa as botas pneumáticas, a gente tem. A gente tem também. Esse aí não precisa de cirurgia, doutor, esse aí é tratamento? Depende muito, depende muito. Alguns casos são cirúrgicos, outros não. O que vai definir isso? A instabilidade no joelho. Se o joelho não está tão instável, faz o tratamento conservador. Geralmente recomenda-se que o uso de uma bota, de uma joelheira, com aquelas hastes de ferro lateral, de 4 a 6 semanas, inicialmente. Ajuda. Para cicatrizar o ligamento. Cicatrizou o ligamento e começa já o processo de reabilitação para retorno do esporte. Cerca de 2 meses a 3 meses ele volta de novo, qualquer uma dessas fotos aí. A cartilagem tem que estar funcionando também. Cartilagem é uma outra também que sofre muito aí nos esportes como futebol, hoje o crossfit também, maratonistas sofrem também com o desgaste. Recuperei a cartilagem há 8 anos com remédios naturais, mas é um pouco demorado. É um processo. Se você tiver pressa, tem que apelar para outro. Tem que ter o acompanhamento médico, fisioterapêutico. Só um não funciona. Medicamentos fitoterápicos, que são os alternativos, têm sua comprovação, muitos deles. Hoje usa-se muito colágeno, algumas coisas. O que acontece é o seguinte, Muniz. Mas quando você perde a cartilagem... Ajuda mesmo os colágenos? Ajuda. Tem uma... Previne? O que acontece? O colágeno, ele não vai recuperar a cartilagem perdida. Você perdeu a cartilagem, perdeu a cartilagem. O que ele faz? Ele retarda o processo de desgaste. Entendi. Junto com o fortalecimento muscular, você deixa uma articulação saudável. Porque se a gente for analisar, Muniz, às vezes tu pega um joelho que tem um comprometimento, mas de cartilagem, mas a pessoa faz tudo. Ela tem uma vida normal. Me explique aí, doutor. Nosso amigo Floriano de Oliveira está há quase 1 ano afastado. E ele não é atleta, ele não é jogador de futebol. Ele não trombou com ninguém. Num acidente aqui, ele escorregou e machucou o joelho. E o joelho dele não está nada bom. Então, o que acontece? 1 ano, independente da lesão, é para ter uma melhora. Eu falo para todo mundo que é paciente, que trabalha, fisioterapeuta, médico, o que acontece? Todo paciente tem que evoluir. Não pode passar 1 ano sem ter melhora. De duas, algumas possibilidades. O diagnóstico não foi o exato, o tratamento fisioterapêutico não está sendo ideal e, às vezes, o próprio paciente, não falando que é o caso dele, não se envolveu no tratamento. Acontece muito isso. A participação do paciente é fundamental. A determinação. Eu digo que 80% é o paciente. Nós somos instrumentos. Nós somos ali 20%. Nós vamos guiar o paciente no tratamento. O caso Marinho já estava meio nervoso porque ele viveu esse drama há 3 anos no joelho direito. Exato. Agora no outro joelho. Ainda bem que no que ele fez, não teve mais nenhum problema. Acontece. O futebol, um atleta profissional, ele entra no campo atrás do seu sustento e tem uns riscos. Nós não queremos que isso aconteça com nenhum deles, mas todo atleta profissional de futebol, ele está ciente do risco. O lance do Marinho foi um lance simples, eu vi a filmagem, não foi nada
mas foi uma combinação de fatores ali que, de fato, levam a uma lesão de joelho como ele teve. Ele subiu muito, na hora de não aterrissar, preparou o trem de pouso, escorregou e rodou em cima do... Ele travou. Travou e girou em cima do joelho. A gente chama isso de mecanismo de lesão. Engraçado, tem algumas coisas... Se tivesse chovendo, essa lesão não tinha sentido. Porque tinha... E quando eu vi a imagem... Às vezes a chuva provoca, mas nesse caso... Travou. Se estivesse chovendo, não tinha acontecido. Para ter ideia, Muniz, os campos sintéticos, acontece muito isso. Muito. O campo sintético, o que acontece? Por não ter a grama para rasgar, na natural, a gente consegue agarrar. Aí vai até tornozelo também compromete. Então a gente acaba comprometendo. Mas o lance do Marinho, eu vi que foi grave pela reação do atleta. Assim que ele teve a lesão, ele caiu. E a reação foi de realmente alguma coisa grave aconteceu com ele naquele momento. Ou seja, você imagina, uma pessoa comum não consegue dar o salto que ele deu. É um atleta de alto rendimento, subiu e na caída, na descida... E acontece, infelizmente acontece. São acidentes. Né? O polaco rompeu o ligamento, ele foi roubar a bola, sozinho rompeu o ligamento. O Everton, que do Atlético Acreano está lá com a gente, está completando um mês agora de cirurgia. O Polaco é um ladrão de bola, ele tem uma técnica aquela roubada de salão. Botar assim, estica assim, abre o compasso. É esse mesmo. E aí eu acho que o cara acabou caindo por cima dele. Não, na verdade, quando ele abriu o compasso, o joelho da base entrou. E o Everton também machucou sozinho. O Everton, a gente está com previsão de que ele volte já na pré-temporada, junto com o Atlético Acreano. Está recuperando bem. Tá lá todo dia com a gente. No caso do Everton, foi por causa da chuva. Foi lá contra o Rio Branco. Ou seja, situações diferentes. Lá contra o Rio Branco. Escorregou. Perdeu o equilíbrio. Mas já foi operado, tá bem. O Januário também deve operar em breve. O problema dele aí é mais ou menos igual? Do Januário com sim, são os mesmos. Everton. Mesma lesão. Mesma lesão, mesmo tempo de recuperação. E agora é só operar que o resto a gente deixa ele inteiro aí para voltar a jogar futebol. Agora, não existe no momento técnica para evitar isso. Existem para ligamento cruzado anterior, existem programas, protocolos que ajudam a diminuir, já comprovado cientificamente. Os clubes de profissionais... Diminuiu, você disse, o índice... O risco, o índice, a incidência, novos casos. Os clubes aqui de Rio Branco, eu falo isso, sempre eu converso com meus amigos, o que acontece? O clube não tem que ter fisioterapeuta, ele tem que ter um serviço de fisioterapia. Ter a figura do fisioterapeuta não é suficiente. Entendi. Eu tenho que ter um serviço, eu tenho que ter programas preventivos junto com o preparador físico, eu tenho que ter serviços de recuperação, porque os nossos clubes, financeiramente, a gente não tem estrutura. Então, um atleta do Corinthians, por exemplo, quando ele se machuca, ele vai contratar outro. Já a nossa realidade é outra, a gente tem que cuidar bem do nosso carro. Aproveitando a sua deixa, o seu trabalho, que é reconhecido pela maioria, mas acabou sendo posto, digamos assim, sob suspeita, por alguns colegas da Crônica Esportiva no ano passado. É impossível tanta gente, tantos jogadores do Rio Branco no departamento médico. E aí, em conversa informal com o senhor humildemente explicou, disse, a lesão do fulano, do ciclano, do beltrano, todas foram por choques, foram pancadas. Não tem nenhum caso de lesão muscular. Então, é sinal de que o trabalho preventivo surtiu efeito. Agora, o contato você não vai evitar. Lá no Rio Branco, ano passado, o Rodrigo Aragão, fisioterapeuta, junto com o Iago, o Leandro e o Renê, fizeram um trabalho, eu também ajudei a contribuir, eles fizeram um trabalho muito bom. Mas, infelizmente, um entorse de tornozelo, uma pancada, são acidentes que não tem como evitar. Então, o que aconteceu? O azar do Rio Branco foi que combinou no mesmo período. O Rio Branco tinha muitos jogos sequenciais. Isso acabou chamando a atenção. Chegou o momento de o DM, de fato, estar bem cheio. Mas aí eu isento totalmente os meninos que estavam lá, que foi uma fatalidade, foi uma combinação mesmo. O doutor estará com a gente no programa de sábado, aliás, de sexta-feira, no feriado da Independência, 7 de setembro, no programa ao vivo de esportes. Vamos explicar melhor o que ocorre com relação ao tornozelo, que é tão complicado quanto o joelho, ou o joelho é mais complicado ainda? Eu acho que o joelho é um dos mais complicados aí pra gente, sem sombra de dúvida. É porque o tornozelo, acredito que ali a carga é um pouco menor. Eu já atendi alguns tornozelos. Frágil, Eu atendi alguns tornozelos lá no meu Instagram, leandrobrasil.fisioterapia, nós temos alguns vídeos mostrando o tratamento de tornozelo. O prognóstico é muito bom. Já peguei um tornozelo bem complicado, que é um jogador chamado Boca,
que jogou no Galvez. Hoje ele está em Santa Catarina. Ele rompeu os ligamentos do tornozelo. Rodrigo Minuano fez a cirurgia dele e nós reabilitamos. Durou quase 5 meses o processo. Hoje ele está aí de novo jogando. Só 5 meses, incluindo tudo? Tudo. Da cirurgia, voltar a jogar futebol. Há 4 anos era impossível você pensar nisso, né? O meu pai... No mínimo 1 ano. Meu pai, inclusive, teve uma fratura Esqueci no de falar, maléolo. gente. Ele é filho do saudoso Emilson Brasil, um dos melhores jogadores da Amazônia, não Sim. só do Acre, foi jogador, diretor da Independência, jogou em todos os clubes, a maioria dos clubes aqui. Sim. O pai teve lesão de tornozelo. Né? O pai teve lesão de tornozelo e naquela época, se fosse hoje, eu recuperaria, nós teríamos condição de recuperar o pai. Porque no caso dele, que era um jogador altamente técnico, ele acabava se expondo muito ao adversário, né? Era um driblador de primeira linha, então isso... Segurava bem a bola. Sim. O dele foi uma pancada e teve uma fissura no maléolo, que é um ossinho que tem no tornozelo, e passou despercebido. E ele foi jogando e parava e voltava, e chegou uma hora que a dor era insuportável e ele acabou parando devido a isso. Hoje nós não iríamos permitir isso acontecer. O que é mais importante, doutor? Eu sei que as duas coisas, as duas práticas são importantes, mas o que é mais importante? É o aquecimento antes da movimentação física, seja jogo ou treino, ou o alongamento? Então, Muniz, existem linhas, né? Tem pesquisadores que defendem que o aquecimento é muito importante e outros falam que não deve aquecer. Outros já falam que o alongamento tem que ser feito, outros dizem que não. Eu, particularmente, eu gosto do alongamento dinâmico, que é um aquecimento para preparar o atleta para aquela atividade. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o cara vai correr lá no IP. Ele não pode descer do carro dele e sair correndo de uma vez. Isso já aconteceu comigo e eu me dei mal. Cheguei atrasado, aí eu achava que ia jogar no segundo tempo, disse, não, entra aí. Do jeito que eu saí, já entrou... lançaram a bola, eu fui correr. A sensação que eu tive, doutor, é que alguém me deu uma facada assim na... Você procura, inclusive, o músculo dá uma pedrada. Isso mesmo. Então, o que acontece? O alongamento, ele é muito monótono. Então, você alongar antes da atividade dinâmica, você não vai, de fato, preparar a sua musculatura. Mas o aquecimento, sim, você deixa a frequência cardíaca elevada, você ativa a sua musculatura. Eu prefiro o aquecimento antes e o alongamento depois da competição, pós-jogo. É que tem algumas pessoas que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Eu particularmente, não é errado, não existe errado e certo. Existe, na verdade, que o corpo se adapta melhor. Essa é o que a gente tem hoje. Já aconteceu comigo, de alongar e acabar sofrendo lesão. Então, assim, hoje uma coisa que a gente tem que respeitar muito é a individualidade. Cada ser humano tem a sua característica. Claro. Não adianta a gente achar que o que eu faço vai ser bom para todo mundo. Então, inclusive no tratamento, né? Tem uns que reagem rápido, outros não. O que não falo, as pessoas falam, existe reabilitação acelerada? Eu falo que não. Existe resposta acelerada. Eu posso pegar 2 pacientes, por exemplo, o Marinho e o Everton, com as lesões similares. Um voltar em 5 meses e o outro voltar em 9 meses. O caso do Polaco, a gente conseguiu retornar o Polaco em 4 meses e meio. O tempo normal são 6 meses. E muita gente achou que vocês foram rápidos demais e tal. Sim, eu fui bastante criticado. E o Polaco depois teve algumas outras razões, mas não ligadas. Não, ali foi questão mesmo, lesões musculares que acontecem. Mas eu lembro que na época do Polaco, quando definimos o retorno dele em 4 meses e meio, fui bastante criticado. Falaram, isso não existe, isso não pode. E para nossa felicidade, o Polaco voltou, e cada foi vez campeão que ele acreano, foi campeão acreano, foi um dos artilheiros. E hoje não sente nada. E cada vez que ele caía, vinha logo a preocupação. Será? Mas não era. Mas o início, eu estava falando com o Everton sobre isso ontem. Toda vez que o atleta volta a jogar, depois de uma lesão grave... Normalmente ele mesmo sente. Dá um... Psicológico. Sim. Mas hoje o Polaco está no Tombense, se não me falha a memória. Jogando em alto nível, e muita gente falou que o Polaco nunca mais seria o mesmo. E eu falo para ele que ele não é o mesmo, ele é melhor do que antes da lesão. Conversei aqui com o doutor Leandro Brasil, fisioterapeuta, e uma das referências agora na medicina esportiva. Foi um prazer, doutor. Igualmente. Estará com a gente na sexta-feira, então. Sem sombra de dúvida. Esporte ao vivo, ok? A gente volta amanhã, se Deus quiser, quinta-feira, com mais um bom programa para você. Tenham todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu.